Bom dia, eu vou gravar um conjunto de vídeos para falar de variável de controle, né? Tem 5 PowerPoints, né? Então vamos lá, começando aí com correlação espúria, né? Então esse é um tema aí também que a gente vê bastante até em nível de graduação, né? E geralmente a gente vê com até um conteúdo que parece piada, né? Tá? Mas vamos começar com uma pergunta, né? Eu tenho duas variáveis, aqui eu botei x1 e x2, e elas têm uma correlação de 0,5. Em geral, a gente, como professor, fala correlação não quer dizer causa, né? Vamos inverter um pouco a pergunta, né? Quer dizer, por que eles têm correlação? Tá? Acho que esse é o ponto, né? Então, tem um livro do professor Bill Shipley, que é Causa e Correlação em Biologia, que ele começa o livro com essa pergunta, né? Por quê? Então, pode ser que, de fato, x1 seja a causa, x2 seja o efeito. Pode ser o contrário, x2 é a causa e x1 é o efeito. Pode ser que entre x1 e x2 eu tenha outras variáveis aí mediadoras, né? Mas, em geral, isso aqui a gente chama de raciocínio ingênuo, porque geralmente cai nessas piadas de correlação espúria, tá? Então, em geral, duas variáveis podem estar correlacionadas por 500 motivos, 1 milhão de motivos, né? Então, aqui, por exemplo, pode existir entre x1 e x2, pode existir uma rede de variáveis, né? Então, eu até sinalei aqui um software, o Tetrad, que você pode imputar uma matriz de correlação e ele gera lá vários modelos plausíveis, né? Tá? Então, a resposta é por que x1 e x2 tem uma correlação de 0,5? A resposta mais honesta é, não sei. Né? Pode ser um monte de coisa. Então a gente precisa aqui de teoria, de conhecimento a respeito do que a gente está falando. Tá? Então, tem vários motivos aí. Então tá lá, uma pode ser causa, outra pode ser efeito, raciocínio ingênuo, pode ser uma coincidência também, isso pode acontecer, né? O tal do erro tipo 1, né? Falso positivo. Existe uma terceira variável que pode explicar essa correlação, que seria uma causa comum, né? Então aqui um exemplo que também é do professor Bill Shipley, ele coloca aqui, são dados que ele pegou de várias cidades, né? Então embaixo você tem a quantidade de igreja em cada cidade, e no eixo vertical você tem a quantidade de assassinato, né? Estranhamente deu quase que uma reta perfeita, né? Então quer dizer, quanto mais igrejas, mais assassinato. E aí eu pergunto para os alunos, falo, putz, né? E aí, o que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de assassinato, né? Vamos fechar a igreja, né? Você fala, putz, esquisito, né? Ou será que é o contrário? Será que criaram mais igrejas porque a quantidade de assassinato tinha aumentado? Então, quer dizer, se a gente pensar que um é causa e outro é efeito, a gente fica nesse dilema, nessa conversa esquisita, né? Tá? Então, na verdade, a gente tem que pensar assim, será que existe uma terceira variável que a gente não leva em conta? Né? E é simples, né? Basicamente é o tamanho da cidade. Então, cidades grandes tem mais igreja, mais hospital, mais escola, mais tudo. E inclusive assassinato também, né? Então, na verdade, o espúria aqui é no sentido de que eu estou interpretando uma relação de quantidade de igreja e quantidade de assassinato como se ela fosse direta, e ela não é, né? Elas são efeitos de uma causa comum. Tá? Inclusive tem uma tese no INPA, né? Eu não cheguei a ver uma dissertação ou tese, que o título é esse, né? Correlação espúria ou espuricidade na interpretação, né? Porque na verdade a correlação é um cálculo, uma conta, vai dar um número, um 0,8, 0,9. Mas a pergunta é por que eu fiz essa conta, né? Tá, então acho que esse é o ponto, né? Tem outros exemplos aí também, se você buscar na internet tem muito, tem até livro dedicado a esses exemplos bobos, né? Então aqui, por exemplo, a pessoa correlacionou consumo de chocolate no eixo horizontal com quantidade de prêmio Nobel, né? E aqui você tem dados dos países, né? Aqui na parte superior aí você tem lá a correlação de 0,79, né? Você fala, puta, então é só eu comer bastante chocolate que eu vou ganhar prêmio Nobel, né? Fala, então estou no caminho certo, né? Não faz sentido, né? Então aqui provavelmente a terceira variável que a gente não falou é o país ser desenvolvido, né? Então você vê aqui no topo, no canto direito aqui do gráfico, Suécia, Suíça, Dinamarca, tal, Reino Unido, Alemanha, né? Então são países mais desenvolvidos que tem aí prêmio Nobel e tudo, e também tem aí um consumo maior de chocolate, mas não quer dizer que um seja causa, outro seja efeito, né? Aqui consumo de mussarela e quantidade de doutorado em engenharia civil, né? Então aqui também analisar a quantidade ao longo do tempo, né? E você vê que as duas quantidades meio que estão seguindo. Mas também, e a correlação 0,95 também não faz sentido, né? Então só para... Pode ser crescimento populacional, só uma coincidência mesmo, né?
Aqui um exemplo meio bobo aí que surgiu aí esse ano aqui, que a gente tá na Covid e todo mundo isolado, né? O cara correlacionou aqui quantidade de McDonald's com casos de Covid, né? E deu uma correlação aí, é que aqui tá a potência, mas aproximadamente um 0,7, 0,8, né? De novo, quer dizer, inclusive o restaurante até fechado, né? Então, o que explicaria essa relação, né? De novo, o tamanho aí do país, né? Então, países grandes, então, por exemplo, aqui tem Estados Unidos, tem mais tudo, né? Mais escola, mais McDonald's, mais o que você pensar, né? Inclusive mais casos de Covid, né? Tá? Então, esses exemplos que eu estou dando, todos eles são correlações espúrias, no sentido de que não existe uma relação direta entre as variáveis, né? Aqui outro exemplo também que saiu aí, né? E consumo de produto orgânico, né? De comida orgânica e quantidade de pessoas com autismo, né? Então, assim, se você pensa que um pode ser a causa ou outro efeito, você fala, bom, então comer produto orgânico me torna autista? Ou será que aumentou o consumo de comida orgânica porque as pessoas que têm filhos autistas compram esse tipo de produto? Ou não tem nada a ver, simplesmente ao longo dos anos a produção tem aumentado de produto orgânico e a quantidade de crianças aí que tem sido diagnosticada com autismo hoje em dia tem sido diagnosticado. Quer dizer, antigamente provavelmente essas crianças não eram diagnosticadas, né? Então existe uma explicação simples, não tem nada de mágico ou de relação direta entre uma coisa e outra, né? Tá? Esse aqui é o professor Tyler, né? O cara, ele tinha um blog, onde ele foi colocando esses exemplos meio bobos, né? De correlações por aí, ele criou um livro. Então se você for na Amazon, deve estar vendendo aí por uns $2 esse livro aqui, né? Só. E aí o que acontece? Quando eu estava na minha época de mestrado e doutorado, né, que a gente discutia esse assunto, né, eu ficava meio assim, eu falei, porra, mas só tem exemplo doido, né? Então na minha época, isso em década de 90, né, começo de 2000, o pessoal dava exemplo assim, aumentou a quantidade, sei lá, a lua cheia, então o Corinthians faz mais gol. Falava, tudo bem, mas eu não conseguia extrapolar. Falava, bom, a piada, tudo bem, mas como é que eu uso isso em pesquisa, né? Então vamos lá, vamos tentar dar um exemplo um pouquinho mais próximo. Então o que acontece? Quando você está fazendo pesquisa, aqui eu estou focando em administração, mas você pode pensar no teu tema, né? Então o que acontece? Em administração uma variável que às vezes é muito usada como variável de controle, que é o tema que a gente vai trabalhar, é o tamanho da empresa. Então pode ser que eu tenha as variáveis que eu estou trabalhando, então aqui eu dei o exemplo do X, então pode ser que essa variável aqui ela aumente de acordo com o tamanho da empresa. Então, por exemplo, faturamento. Empresas maiores faturam mais do que empresas menores. Então faz sentido aqui ser um gráfico crescente, né? E eu posso ter outras variáveis que também aumentam com o tamanho da empresa, né? Eu falei de faturamento. Por exemplo, eu posso ter quantidade de reclamação de cliente, por exemplo. Então, empresas maiores provavelmente têm uma quantidade, né, absoluta maior de reclamação do que empresas pequenas, né? E se eu correlacionar X com Y direto, fica até esquisito, né? Você fala, bom, quanto mais reclamação eu tenho, mais eu faturo, né? De novo, uma correlação espúria, porque na verdade o que está por trás é o tamanho da empresa, né? Então isso aqui são efeitos de uma causa comum, tá? Então é só para exemplificar aí o cuidado, né? A outra variável que também aparece bastante é o tempo. Ao longo do tempo a gente coleta dado longitudinal, então ao longo do tempo as coisas podem ir melhorando ou podem ir piorando, né? E se eu correlacionar uma com a outra direto, vai dar correlação. Mas não quer dizer que tem uma relação entre x e y. Simplesmente, ao longo do tempo, essa aqui ela evoluiu subindo e essa aqui evoluiu diminuindo. Então pode ser, por exemplo, aqui foi, de novo, vou pegar como exemplo faturamento. O faturamento ao longo do tempo tem aumentado. Pô, tô feliz, né? E aqui ao longo do tempo a reclamação, vamos supor, está caindo. Então se eu relacionar direto, eu chego na conclusão, pô, legal, eu vou homenagear, por exemplo, o meu departamento de gestão da qualidade, dizendo, a reclamação está caindo, o faturamento está aumentando. Quando na verdade pode ser simplesmente uma coincidência, né? Pode ser um trabalho bem feito, sei lá, de outros departamentos aí, tá? Então eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo e vou continuar na sequência no próximo vídeo.